Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Max Leandro e dando sequência à nossa matéria de gestão de pessoas 2, aqui, né, pessoal, em formato EAD, que são aulas online. Todo mundo sabe do problema que a gente está passando com o coronavírus, então a UEG decidiu que os professores devem interagir com os alunos, cada um de sua casa. Então a gente vai trabalhar agora com as mídias online, tá? Nós temos ferramentas muito boas para trabalhar. Uma delas é essa gravação de aula que você vai ver agora, o Google Classroom ou o Google Sala de Aula e o WhatsApp. Então eu creio que a gente vai conseguir ter uma boa interação, aluno e professor. Eu estou à disposição para solucionar dúvidas de vocês. E eu quero que essa aula flua o mais natural possível. E tanto é também que eu não tenho tantas ferramentas para poder fazer uma gravação de qualidade. Talvez vocês vão escutar o cachorrinho latindo, o carro passando, mas vamos tendo paciência, vamos organizando que logo a gente vai ter um conteúdo de qualidade e bem feito. E também creio que essa crise é passageira, logo a gente vai encontrar novamente na UEG, espero. Mas se não acontecer, a gente tem que fazer acontecer e ferramenta para isso a gente tem. Então, para dar andamento na matéria, a gente vai partir de onde a gente terminou. Vocês têm o conteúdo da aula passada e a gente vai trabalhar agora dentro do assunto de gestão de pessoas 2, o gerenciamento do sistema de remuneração, a capacitação de pessoal, avaliação de desempenho e gestão por competências, auditoria de gestão de pessoas e novas perspectivas. Então, pessoal, a gente vai trabalhar todos esses 4 temas nessa aula. Então, como a aula gravada ela tende a render muito mais que uma aula presencial, porque aqui eu não tenho a dúvida de vocês, eu não tenho a interação com vocês, ela vai parecer uma aula pequena, mas eu acredito que é conteúdo bastante para vocês namorarem com ele aí por um bom tempo. Então, eu estou disposto para receber dúvida de vocês, estou disposto para poder tentar ajudar com alguma coisa pelas nossas mídias, pelo Google e pelo WhatsApp. Então, dúvidas sobre a aula, pergunte ao professor. Se vocês não entenderam o linguajar do professor, pergunte ao professor, ele está disposto para explicar tudo. Mas creio também que se você perder alguma parte, você pode voltar ao vídeo. Eu fiz essa aula gravada justamente para vocês terem essa facilidade, tá? De poder voltar ao vídeo, de voltar naquele momento ali que talvez você dê uma dormida. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar a aula e vai render. Dentro do gerenciamento do sistema de remuneração, a gente trata com os cargos e salários. O que são os cargos e salários? O gerenciamento do sistema de remuneração envolve o estudo e análise de cargos e salários nas organizações. Então, vocês devem imaginar que o salário está diretamente atrelado ao cargo. Ou seja, cargos que demandam menos experiência pagam menos. Cargos que demandam mais experiência, mais técnica e até mais trabalho em horas pagam mais. Ou seja, trabalha menos, é menos capacitado, recebe menos, trabalha mais e é mais capacitado, ganha mais. Essa é a lógica do sistema de cargos e salários. A gente tem também o conceito de composto salarial. Dando ênfase à remuneração fixa, à remuneração variável ou estratégica e aos benefícios e serviços que as organizações disponibilizam aos seus funcionários, o que pode ser denominado composto salarial. Então, pessoal, esse composto salarial nada mais, nada menos que tudo que você recebe no fim do mês. De repente, você ganha hora extra, você ganha algum vale, você tem algum rendimento além do seu salário mensal, que é aquele estipulado fixo. Todos esses rendimentos, eles englobam dentro do composto salarial. A remuneração representa o conjunto de todas as formas de pagamento ou recompensas que os funcionários recebem, bem como a gente acabou de dizer. A remuneração representa o conjunto de todas as formas de pagamento ou de recompensas que os funcionários recebem. O sistema de remuneração representa a atividade mais delicada da gestão estratégica de pessoas. Então pensem comigo, o gestor tem que decidir quanto ele vai pagar para cada colaborador, para cada funcionário. Então imagine que ele tem que lidar
com a questão emocional das pessoas, porque tipo, às vezes eles pensam que o trabalho dele vale muito mais, ou talvez o trabalho dele nem vale tanto. Então imagine, por exemplo, o tanto que é difícil para o gestor definir esses valores salariais pelo tipo de serviço que o indivíduo presta. O gestor lida com todas as recompensas que as pessoas recebem em troca do desempenho das tarefas organizacionais. Então é tudo isso que eu tenho falado durante todo esse tempo. Recompensar adequadamente as pessoas não é uma tarefa fácil para o gestor de pessoas. Então é isso, pessoal. O gestor ele tem que definir bem sobre a meritocracia da empresa, como essa empresa vai pagar seus funcionários, como que ele entende o que vale o que o funcionário está fazendo. Empresas grandes, essas empresas nacionais e multinacionais, elas têm um quadro de cargos e salários com carreira, como que o funcionário pode, por exemplo, se desenvolver dentro da empresa para chegar em salário X. Então pensem comigo, para poder ter um pessoal motivado, esses cargos e salários têm que ser muito bem elaborados pelos gestores. Se esse sistema apresentar falhas, pode causar descontentamento entre os funcionários. Então, por exemplo, se você acaba remunerando mal algum funcionário ou remunerando bem demais um outro, isso gera desconforto lá dentro. Então, pensem bem, o funcionário tem que entender que o preço que o gestor está pagando pelo trabalho dele é justo. Você também não precisa passar a mão na cabeça do funcionário e fazer ele pensar que ele merece mais até do que ele desempenha, mas tem que ser um preço justo. Agora imagine comigo, na cabeça do gestor que tem vários funcionários, como lidar com esse tipo de remuneração. É complexo, mas a administração trabalha com isso. O resultado pode alterar significativamente o clima organizacional. Então pensem comigo, o cara está desapontado, ele pensa que devia ganhar mais do que ele ganha. E o outro está vendo que os funcionários que desempenham a mesma função, alguns são privilegiados. Então, esse descontentamento, ele é um problema para o gestor, porque ele vai sim atrapalhar o fluxo da empresa, o pessoal desmotivado acaba tendo problemas futuros. Falando em dinheiro ainda, né, pessoal? A remuneração é composta do salário em si, ou seja, a remuneração fixa, os incentivos salariais ou remuneração variável e os benefícios e serviços oferecidos pela empresa. Então, aqui está ratificando mais uma vez o que o professor tem dito desde o começo, que a remuneração ela engloba todos esses benefícios, além do salário, da remuneração fixa, que é aquela estipulada todo mês. A remuneração fixa é composta do salário mensal ou salário por hora, ou remuneração por obra ou empreitada. Remuneração variável engloba os incentivos salariais, como a participação nos lucros e resultados, e os bônus, benefícios e serviços que buscam dar segurança e tranquilidade ao empregado e sua família. Então, pessoal, o cargo, quando você entra em determinada empresa, ele tem um valor X. Mas muitas empresas, elas dão essas remunerações variáveis, que a gente chama de bônus. Essa participação no lucro, ela é prevista em lei, tá, pessoal? As empresas que trabalham com regime seletista, que é a CLT, eles são obrigados a dar participação no lucro para os seus funcionários. Se você não está participando disso, procure saber. Mas, então tudo isso que sai, que extrapola o salário fixo, é sim considerado salário variável. E dentro desses salários variáveis, talvez o funcionário ele é responsável por adquirir essa quantia. Então pensem comigo, ele desempenha um trabalho bem feito ou agaria mais rendimentos pela sua função, ele recebe mais. Variável por quê? Fez mais, ganhou mais. Fez menos, ganhou menos. Essa é a ideia. O gestor de pessoas deve estar atento a todos esses componentes da remuneração para elaborar um programa salarial compatível com a realidade financeira da empresa e do mercado. Então, pessoal, mais uma vez, nas costas do gestor, na costa de você, empreendedor,
Você que tem responsabilidade pelo desempenho da sua empresa. Então, a remuneração adequada dos seus funcionários afetam diretamente a sua lucratividade. De repente, o gestor ele pensa, não, eu vou pagar, o cara precisa do emprego, então ele tem que trabalhar para mim. Mas não, se você pagar, se você onerar ele de forma justa e o funcionário sentir que está sendo valorizado, sim, isso reflete no seu negócio diretamente, é lucro, é dividendos, é rendimentos. Então, um bom investimento em mão de obra acaba sim retornando de forma positiva para a conta bancária. Ainda dentro do gerenciamento do sistema de remuneração, a tabela 3 fala dos componentes da remuneração. Então aqui, pessoal, a gente tem, deixa eu só pegar um pincelzinho aqui, a remuneração fixa, né? A remuneração fixa traz o salário mensal, salário por hora, salário por obra ou empreitada, que é o que você fala valor X para o cara terminar o serviço. Então todos esses aqui são considerados renda fixa. Já a renda variável, dentro da tabela, para ficar bem explicado, é a participação nos lucros e resultados. Lucrou mais, ganhou mais, lucrou menos, ganhou menos. Os bônus, então você acabou fazendo algum serviço diferenciado, então seu gestor ele acaba te bonificando por isso. Você vende seguros, vendeu mais seguros que foi dado na sua meta. E ações, então ações é o que você talvez está investindo dentro da empresa. E benefícios e serviços, seguro de vida que o seu patrão paga para você e você paga uma pequena taxa, mas tem. Não sei, algumas empresas pagam integralmente, algumas oferecem com desconto, mas o seguro de vida também entra dentro dos benefícios de serviço. Seguro saúde, ou plano de saúde, vale transporte e férias. Então, tudo aquilo que extrapola a renda fixa ou não é remuneração variável se encaixa dentro de benefícios e serviços. Capacitação de pessoal. Então agora já vai entrar nesse tema. A importância do capital humano na empresa tem sido discutida por muitos pesquisadores ao longo das últimas décadas. Então pensem comigo a importância de ter capacitação de pessoal, de quem está trabalhando para você ter uma certa diferença na hora de executar as tarefas. A capacitação de pessoal segue alguns ritos, tá, pessoal? E a gente vai falar agora de alguns aspectos. Existe uma valorização muito grande das atividades de gestão de pessoas. Então a gente entende que de um tempo para cá, os empresários, os empreendedores e os gestores estão prestando atenção tanto que é importante ter pessoal qualificado dentro das suas empresas. Nesse contexto, o sistema de treinamento e desenvolvimento vem servindo para destacar o papel das pessoas como principal patrimônio das organizações. Então, por exemplo, muitas vezes o dono de um comércio pensa que o importante é ter mercadoria e clientes para comprar. Mas e esse interventor? Quem é a pessoa que está ali para chamar a atenção dos clientes, para poder trazer a alma do negócio? Então, é sim importante que os gestores tenham atenção com o pessoal treinado, com o pessoal capacitado e motivado. Por isso, muitas empresas têm se preocupado com a capacitação dos seus funcionários. O capital humano deve ser apreciado como diferencial competitivo das organizações. Atualmente, mais do que nunca, as empresas necessitam de pessoas ágeis, competentes, empreendedoras e dispostas a assumir riscos para que elas estejam preparadas para enfrentar os desafios da inovação, da concorrência e da globalização. Então, pessoal, essa parte aqui é bastante importante, tá? Eu vou até tentar dar uma destacada aqui, porque muito mais do que só uma aula e vocês aprenderem é levarem para si. A gente não sabe até que ponto a gente vai ser funcionário, colaborador ou até que ponto a gente vai ser gestor,
Mas tudo isso que a gente está aprendendo aqui, ele serve para os dois lados. Então, mais do que nunca, as empresas necessitam de pessoas ágeis, rápidas. Então, uma pessoa que desempenha com eficiência as suas funções, competentes, que sabem do que estão fazendo, têm conhecimento técnico, empreendedoras, trabalham fora da caixinha. Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando para você podem ter pensamentos empreendedores, inovar dentro da sua própria função. A gente às vezes tem esse pensamento pequeno de achar que o empreendedor é só quem vai ali e monta uma lojinha, mas não, o empreendedor é quem inova, quem quer fazer diferente onde ele está. E dispostas a assumir riscos para que elas estejam preparadas para enfrentar os grandes desafios da inovação. Então, assumir risco, pessoal. Mais uma vez, dentro daquele conceito de sair fora da casinha. Assumir algum risco para tentar chegar em resultados diferentes. Vejam como é importante, pessoal, esses detalhes, essas competências que o gestor tem que identificar nos seus colaboradores e os colaboradores precisam buscar para poder fazer a diferença dentro da empresa, garantir emprego e garantir um bom comportamento e um bom relacionamento com o seu gestor. As empresas necessitam contribuir com a formação básica dos funcionários para que transformem antigos hábitos e desenvolvam novas atitudes, preparando-se para aprimorar seus conhecimentos com vistas a se tornarem melhores naquilo que fazem. Então, pessoal, muitas vezes aquela capacitação que o próprio texto diz que o funcionário tem que ter, começa pelas próprias empresas. Então, o gestor ele precisa entender que ele tem que ter um profissional capacitado. Por exemplo, tem gestor que muitas vezes cobra do seu funcionário que ele tem que atender melhor os clientes, mas esse gestor não proporciona cursos, não procura que o seu funcionário, o seu colaborador seja capacitado para isso. Então, é preciso que as empresas contribuam para isso, pessoal. O gestor ele deve contribuir para que os funcionários cresçam, pessoal. Então, veja a importância disso. A empresa tem que olhar o olho, bem torto, né? A empresa tem que ficar de olho no pessoal. Então, pessoal, é simples, parece óbvio, mas a gente conhece e tem muita experiência de gestor que só quer cobrar, não quer fazer. Então, o empreendedorismo começa desde o colaborador até o próprio gestor. É necessário que as empresas invistam nos funcionários como pessoas e como profissionais. Pessoas, a gente trata ali do humor do funcionário, da parte de produtividade, e profissionais a parte técnica. Aqui a gente tem pessoas com parte emocional equilibrada, aqui pessoal com parte técnica equilibrada. Então é necessário que as empresas, mais uma vez pessoal, as empresas, vamos sair um pouco da caixinha, as empresas devem investir, tá? Quando se fala de pessoas, isso inclui a oferta de benefícios, tratamento respeitoso e motivador, motivação, seleção de bons líderes, responsabilidade social, entre outros. Então, pessoal, quando se fala de pessoas, quem está trabalhando para você não são máquinas, pessoas, têm sentimentos, oferta de benefícios, motivar o seu colaborador, tratamento respeitoso. Gente, em pleno século XXI, tem gestor, tem pessoa que não é líder, que é chefe. O chefe já era, pessoal. Dentro da sua empresa, você tem que fazer seleção de bons líderes. Então, se você é dono, se você é proprietário, quem é seu gerente tem que ser líder. Líder. Já era, pessoal, esse conceito de chefe, líder. Foca no líder. No que se refere ao aspecto profissional, as empresas podem utilizar o recurso do treinamento e desenvolvimento de pessoas para capacitar seu pessoal
a contribuir com o sucesso das empresas e das próprias pessoas. Então, mais uma vez, batendo nessa tecla, os empresários de hoje em dia estão esperando muito pessoal capacitado, mas a própria empresa ela também tem essa responsabilidade de moldar o seu funcionário, de encaixar ele no que melhor se adequa. Então, pessoal, a gente tem que entender isso. É papel fundamental da empresa também. Lógico, eu, como suponhamos que eu fosse desempregado, enquanto desempregado, eu tenho que buscar capacitação para poder chamar a atenção. Mas o gestor também tem que investir em quem está ali dentro. Vocês percebem que é uma colaboração mútua. Então, quando funciona desse jeito, as coisas vão para frente. Há exemplo de várias empresas que são promissoras nisso e a gente pode estudar sobre elas mais à frente. Uma das atividades de maior importância na área de gestão de pessoas é a função de treinamento e desenvolvimento, comumente denominada de T&D, no organograma da maioria das organizações. Modernamente, essa função tem sido denominada capacitação de pessoal, pois capacitar tem sido de processo de aprendizagem, o que condiz melhor com a realidade socioeconômica e política do mercado globalizado. Então, pessoal, a administração ela tem diversas ferramentas, a gente estuda muito questão de ferramentas nesse curso e sabemos tanto que é importante a gente trabalhar. E aqui o material traz para a gente uma das atividades de maior importância é a função de treinamento e desenvolvimento, o T&D. Então, o gestor precisa conhecer isso tudo, pessoal. O gestor também tem que se capacitar. Esquecer, a gente tem que capacitar só funcionário? Não. O empreendedor, o gestor precisa se capacitar e conhecer ferramentas. O principal objetivo do treinamento é preparar o indivíduo para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do cargo que deve ocupar ou que já ocupa, através do aumento de suas competências, ou seja, de seus conhecimentos, habilidades e atitudes. O texto fala por si só, né, pessoal? Por outro lado, o desenvolvimento de pessoas é um conceito mais amplo que significa doar ao funcionário de capacidade crítica, dotar o funcionário de capacidade crítica, competências e valores, que o capacitem a interagir e transformar o ambiente em que trabalha e vive. Então, pessoal, a gente tem que entender esse conceito, que capacitar pessoa é muito mais amplo do que só dar conhecimento técnico. Precisamos de capacidade crítica. O que é essa capacidade crítica? A capacidade crítica é o poder de analisar situações. Então, o funcionário ele tende a ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. O funcionário é o gestor. Todo mundo precisa disso. Interagir e transformar o ambiente que trabalha e vive. Então, pessoal, o funcionário que está motivado, ele consegue sim ter esse olhar crítico e talvez transformar até o ambiente de trabalho. Você tem uma ferramenta que quase ninguém tem, que são pessoas. Pessoas evoluem, pessoas mudam, pessoas se adequam. Eu acho que a gente está longe ainda de ver máquina com isso. Mas, vamos ver, né? Avaliação de desempenho, capacitação de pessoal. Agora a gente vai partir para avaliação de desempenho e gestão por competência. Diante da globalização e da grande competitividade por ela instaurada no mercado mundial, as competências humanas tornam-se uma fonte de vantagem competitiva e uma alternativa aos modelos gerenciais tradicionais adotados por muitas empresas, por propiciar aos gestores elementos para corrigir seus pontos fracos e aprimorar seus pontos fortes. É aí que surge a gestão por competências, que busca alinhar os esforços dos indivíduos para que as competências humanas possam gerar e sustentar as competências organizacionais necessárias à execução dos objetivos estratégicos da organização. Isso aí, pessoal. Então, escolhas corretas, tá? Gestão por competências organizacionais necessárias à condição dos objetivos estratégicos da organização. Então é isso, pessoal. Tudo parte daquele princípio, tá? De pessoas competentes e organizadas. Vamos passar para o próximo slide.
Para avaliar essas competências, em geral, utiliza-se a avaliação de desempenho ou uma variação dessa metodologia. Então, aqui o material traz para a gente essas ferramentas e que a gente pode estudar mais profundamente lá na frente. Trata-se de uma ferramenta importante na gestão de pessoas que ajuda a monitorar os indicadores de desempenho. Como o próprio nome diz, significa avaliar a performance, as competências e a atuação dos funcionários quanto à consecução dos objetivos da empresa. Corresponde a uma análise sistemática do desempenho do profissional em função das atividades por ele realizadas, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do potencial de desenvolvimento. Então, pessoal, não tem muito o que falar, é autoexplicativo, são textos de muito fácil entendimento. Vocês que vão realizar atividades depois sobre essa aula, voltem, tá, pessoal? Analisem a aula, tá? Técnicas da avaliação de desempenho. Então aqui, pessoal, a gente vai fazendo um esqueminha aqui, essas técnicas da avaliação de desempenho que podem ser usadas dentro das empresas. Eu achei esse esqueminha bem legal aqui para o entendimento. Escala gráfica. Então, dentro das ferramentas de gestão de desempenho, a gente tem escalas gráficas. A gente vai ver isso mais para frente, tá, pessoal, com mais detalhes. Aqui é mais para apresentar para vocês as ferramentas. Avaliação 360 graus. Balanced Scorecard, creio que essa é a pronúncia, tá, da ferramenta. Pesquisa de campo. Observação e avaliação por objetivos. Todas essas ferramentas, elas estão dentro da administração, pessoal. Todos os gestores, todos os funcionários, eles têm que conhecer essas ferramentas para poder alinhar bem a questão do desempenho e gestão por competências. Vocês analisarem as competências do seu funcionário. Essas técnicas podem ser combinadas e são relevantes para definir as habilidades e competências necessárias aos diferentes profissionais para desempenharem bem as suas funções. O gestor de pessoas vai utilizar essas informações para definir os programas de recrutamento e seleção, capacitação de pessoal, promoção e remuneração. A implantação de um modelo de gestão de competências compreende 6 etapas que precisam ser seguidas para tornar o processo mais eficaz. Definição da estratégia, mapeamento das competências, estabelecimento de metas, identificação dos fatores de desempenho, planejamento de ações e gestão de pessoas e o feedback, que é analisar tudo isso e tentar receber de volta essas informações. A gente vai trabalhar esses itens mais para frente, tá, pessoal? Aqui é mais uma apresentação, uma parte introdutória do desempenho de gestão por competências. Na gestão estratégica de pessoas, a preocupação com atitudes, habilidades e conhecimento dos funcionários produz um clima de valorização das pessoas que contribui para o sucesso do empreendimento e para aumentar o nível de satisfação das pessoas. Auditoria de gestão de pessoas e novas perspectivas. A avaliação dos resultados na gestão estratégica de pessoas é uma atividade importante, pois proporciona elementos para a melhoria das atividades realizadas e traz, consequentemente, benefícios para a empresa como um todo. Texto autoexplicativo, pessoal. Além disso, a auditoria na gestão de pessoas pode trazer um olhar externo que enriquece muitas ações na organização. As empresas passaram a utilizar os softwares de gestão para facilitar o planejamento, a organização, a direção e o controle de todas as atividades nas organizações, o que é também aplicado às atividades de gestão de pessoas. Além disso, as pesquisas de clima organizacional também ajudam a avaliar a eficácia e efetividade das atividades de gestão de pessoas. Outra questão tratada nesta parte diz respeito às novas perspectivas da gestão de pessoas, ou seja, as novas atividades que devem ser observadas pelos gestores de pessoas e pelos dirigentes das empresas. A gestão estratégica de pessoas deve trazer novas contribuições para o negócio da empresa e favorecer o seu ajustamento às mudanças ambientais.
A atividade de gestão de pessoas deve se manter como uma simples administração dos recursos humanos. Não deve, pessoal, pelo amor de Deus. Ela deve assumir uma forma de gestão descentralizada, livre e participativa. Então, pessoal, eu trouxe esses textos, tá, pessoal, que são autoexplicativos, eu estou passando eles com vocês, até porque se eu for ficar falando e refalando, vai ficar repetitivo. Eu acho que o que mais importa aqui é vocês terem acesso ao conteúdo e ao conteúdo autoexplicativo como esse. Não tem por que o professor ficar falando abóbora. Em muitas empresas, a gestão de pessoas passou a funcionar como um elemento que esclarece os valores e princípios da empresa e cria uma nova cultura de comportamento e motivação, pois as organizações só mudam a partir das atitudes, conhecimentos e comportamentos das pessoas. Óbvio, né, pessoal? Capacitação, tudo que a gente tem falado, motivação, muda o clima organizacional. O BSC, que é o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta, é outra metodologia que muitas empresas vêm adotando como ferramenta estratégica de gestão, mas que tem se mostrado com um grande potencial de auditar processos e pessoas nas organizações. No caso específico de utilizar o BCS, Balanced Scorecard, como ferramenta estratégica para a gestão de pessoas, os gestores devem seguir as mesmas fases de implantação da metodologia para melhor gerir seus negócios. Então aqui, pessoal, é praticamente isso. Não é só pensar em capacitação, tem todo um esquema, tem todo um pensamento, já tem pessoas que estudam isso. Então é só pegar as ferramentas. Por conseguinte, o novo perfil para os profissionais de gestão de pessoas está sendo delineado neste início de milênio. E esses profissionais devem atender aos usuários internos e externos, manter-se abertos para as novas tecnologias administrativas, proporcionar à organização empregados capacitados e motivados, manter-se abertos para novas tecnologias administrativas, proporcionar à organização empregados capacitados e motivados, preocupar-se com a quantidade de vida, qualidade de vida no trabalho, olha só para vocês verem que tanto que é complexo, agregar o valor aos empregados, atuar como agente de mudança, conhecer as pessoas como parceiros da organização e manter comportamento ético socialmente responsável. Então a gente fala muito aqui de capacitação de pessoal, mas prestem bem atenção, o mais capacitado tem que ser o gestor? Então o gestor tem que buscar essa capacitação, porque olha o tanto de termo, olha o tanto que é complexo você manter esse ambiente organizacional adequado, um ambiente organizacional harmônico. Então, pessoal, o empreendedor ele precisa buscar capacitação. Ele precisa buscar capacitação. O empreendedor tem que buscar isso. Vocês estão buscando, pessoal, o diplominha de vocês, o canudo. Isso é buscar capacitação. Olha o chapéuzinho da administração aqui, ó. Aqui em dia você joga aí pra cima. Mas é isso aí, pessoal. Todos nós, sejamos para ser colaboradores, para ser gestores, devemos buscar essa capacitação. Se o profissional de gestão de pessoas tiver esse perfil, ele irá ajudar a organização a se adequar ao ambiente e, consequentemente, proporcionar competitividade a ela. As habilidades do trabalho em equipe representam outro fator de sucesso à medida que os times irão desempenhar a organização no futuro papel decisivo. A equipe autodirigida ou autogerenciada proporciona energia à organização flexível. Conforme o ambiente de negócio se modifica, a organização se adapta e, internamente, a estrutura organizacional precisa ter fluidez para se adaptar às novas mudanças. Então, pessoal, costumes, mudanças vão mudando o tempo todo. Hoje, por exemplo, a gente vê que até as agências bancárias têm mudado o seu perfil com a entrada de novos concorrentes. Por exemplo, aqui a empresa Nubank, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem o cartão Nubank, o roxinho. Os seus funcionários eles estão lá dentro com bermuda, trabalham sentados em sofás, tem lugar para colocar seu cachorro, seu pet. Então, as empresas estão mudando o clima organizacional a partir do tempo. Então, pensem, um funcionário que trabalha num Bradescão da vida, que tem que ir de gravata, que tem que raspar a barba, apesar que hoje não precisa mais.
Mas você já percebe a mudança de grandes empresas a partir dessas startups que estão revolucionando. O clima organizacional dentro do Nubank, pelo que a gente estuda, é bastante agradável. Então imaginem comigo, talvez essas grandes empresas mais antigas estão percebendo que essas startups estão conseguindo ter diferencial por ter um pessoal mais harmônico ali dentro. Então, pessoal, eu acho que é isso, tá? Essa parte final aqui da aula eu dei uma corrida, vocês perceberam, mas é porque eu não quero uma aula muito extensa em vídeo, para vocês terem a capacidade de pegar o material mais rápido um pouco. E eu tenho certeza que se a gente pegar todo esse material que a gente fez aqui e destrinchar ele para estudar minuciosamente, a gente vai longe com ele. Então eu penso que o que importa nesse momento, principalmente nesse momento, é que vocês tenham acesso ao material, tá, pessoal? Não esquecem que eu tô lá no WhatsApp, tá? No WhatsApp, tô no Google Sala de Aula, tá, pessoal? Google Sala de Aula é uma ferramenta muito boa, vamos aprender a usar ele. Estou tentando desenhar a logo do Google Sala de Aula aqui. Mas é isso, pessoal. Vamos nos ater às novas tecnologias. Vocês têm em mão aí, ó, o smartphone, tá, pessoal? Ó, o botãozinho da digital aqui. No smartphone vocês conseguem fazer bastante coisa. Quando o professor exigir um trabalho mais elaborado, vão para o notebook, tá? O notebook ou o computador para vocês usarem a ferramenta Word. Vocês vão precisar, o professor vai querer que vocês façam trabalhos mais elaborados, mas estudem as ferramentas, tá, pessoal? Nesse tempo de crise do senhor coronavírus, nós precisamos nos adaptar ao coronavírus aqui, às novas tecnologias. Então, vamos, pessoal, vamos entender, vamos interagir e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. No mais, uma boa noite para todos e se Deus quiser, logo a gente se encontra novamente. Qualquer coisa, chama no WhatsApp, chama no Google Sala, o professor está aqui para isso. Muito obrigado.